Vamos começar? Vou me apresentar, meu nome é Luiz, eu sou responsável pelo marketing da Localweb. E depois eu acabei indo para a Localweb. Sempre trabalhei sob a perspectiva financeira, né? Sabe que a Localweb ela foi fundada lá em 97 pelo Gilberto e pelo Cláudio, e o pai deles, o Michel, que também teve um papel fundamental, é um cofundador também. Uma das dicas mais valiosas que ele deu para eles na época foi: uma empresa, independente do tamanho, ela tem que ter duas coisas, tá? O Michel, enfim, já teve diversos outros negócios, e ele falou, ela tem que ter uma gestão financeira muito boa, tá? Ela tem que gerar lucro e ter uma gestão financeira, porque são coisas bem diferentes, às vezes gera bastante caixa, mas gasta tudo, enfim. Então tem que ter uma gestão bem feita e tem que estar correta com impostos, com tributos, enfim, não tem que ter muito... Não tem que ter esses puxadinhos, essas maracutaias, porque assim você consegue focar no seu negócio e passar mais tranquilamente por situações como essa. Ele, empreendedor que já passou por plano cruzado, plano Collor, enfim, passou por todas as grandes crises mundiais e ele deu essa dica que ela é importante e ela é um guia para a Localweb até hoje. Então acho que é um bom começo, né, para a gente... É super legal essas histórias, eu acho super legal, porque você vê como ele, empreendedor, tem aquela, parece mó simples, né? Olha, você tem que ter organização financeira, mas é claro que no dia a dia, essas coisas acabam passando. Exatamente. Né? E ele é muito experiente, né? Acabou, ao longo dos anos, aprendendo muito com isso. Esse ponto que você tocou, Luiz, é muito legal. É diferente, lucro é diferente de caixa, né? Exato. E para esse público que a gente está trazendo conteúdo, normalmente uma gestão, a gente faz gestão de caixa, né? A gente não faz gestão de competência, né? Bem simples, simplificando aqui o conceito, caixa é no momento que efetivamente você recebe ou paga uma conta. E competência é quando você presta o serviço. Se eu te vendesse um produto hoje, para você me pagar daqui a 30 dias, a competência seria hoje, eu te entreguei hoje, e o caixa seria daqui a 30 dias, quando eu efetivamente recebo na conta. Uhum. É mais simples, né, fazer regime de caixa, olhar suas contas para o regime de caixa. E é o que normalmente é assim, para o porte dessa empresa, acaba não tendo tanto impacto, né? O que eu acho muito importante, aí eu já vou pegar um gancho para trazer um pouco do conteúdo que eu elaborei, é a organização. O regime de caixa, ele é simples de ser feito, mas tem... com certeza, né, tem muitos contras, e um dos contras é que pode passar uma falsa sensação de riqueza, né? Vamos supor que eu vou prestar um serviço para o ano inteiro, e eu faço uma venda agora, né, desse serviço, e eu me comprometo a prestar para o ano inteiro. Você tem um recebimento alto, né, em caixa agora, sim. Você tem a obrigação de prestar esse serviço ao longo do ano, suas contas elas vão chegar ao longo do ano, né? Esse movimento de caixa dá aquela sensação de riqueza, né? Por isso que é importante você se organizar, né? Para conseguir entender que aquele recurso tem que durar, né? Você não pode subir a cabeça, né? Tem um ponto que um amigo meu fala, o cara, a pessoa, a empresa, ele só é rico quando ele consegue gastar muito menos do que ele ganha e ter todo esse planejamento, né? Independente de quanto ganha, porque às vezes a empresa fatura um horror, fatura muito, porém ela é super endividada, super alavancada, enfim, daí qualquer situação dessa ela acaba, enfim, quebrando, falindo, porque ela não se preparou para situações como essa, que qualquer empreendedor deve se preparar, infelizmente. Sim, com certeza. Vão haver, né? Vão haver momentos assim, a gente não precisa nem de uma pandemia global para ter uma crise. Coisas menores, né? Como a Lava Jato em 2014 e 2013, a gente já viu aqui que o cenário aqui no Brasil já virou e para esses caras ficou muito difícil, né? Exatamente. E essa organização e disciplina, né? Para mim, assim, fluxo de caixa para pequenas empresas, né? A gente tem Juntos no Digital, uma planilha de fluxo de caixa. Né? O que é a ideia, assim, né? Para esse cara que é empreendedor? Ele não vai gastar muito da energia dele gerindo finanças, né? Ele nem tem outras coisas para fazer. Né? Você que é do marketing sabe muito bem, você tem ideia de como eu vou vender, como eu vou colocar meu produto no mercado, meus competidores. Então, outras coisas tomam muito mais seu tempo, né?
Eu acredito que a melhor forma desse cara trabalhar as finanças dele seja da forma mais simples possível, né? Tendo organização, né? Para conseguir visualizar o que está acontecendo nas suas contas, né? Fazer de forma simples e fazer com disciplina para ter um acompanhamento, né? E nessa linha, o que a gente imaginou, né? Que pode ser feito, né? Grande parte das transações financeiras são digitais hoje, né? A gente paga pelo aplicativo, paga com cartão, isso tudo é registrado no banco. A gente tem bastante coisa que é feita manualmente, mas o quanto você tem de dinheiro na carteira hoje, quanto você tinha 10 anos atrás, né? Uhum. Isso mudou muito, né? Então, isso, de certa forma, acaba facilitando a nossa vida, porque como está acontecendo via banco, em algum lugar está registrado que essa transação foi feita, né? Uhum. Normalmente as empresas têm diversas contas nos bancos, né? Então, todos esses bancos grandes, até os pequenos, eles dão a opção de você fazer, por exemplo, um download do seu extrato em Excel, né? Isso já é algo que, feito com disciplina, pode começar a ajudar o cara a se organizar, sabe? Uhum. Olha, todo final de mês eu vou lá, o mês acabou, eu baixo meus extratos em Excel e guardo essas planilhas, né? Porque essas planilhas vão ter todas as movimentações ali, quanto entrou de caixa e quanto eu terminei, né? Quanto começou e quanto terminei. Dentro disso, né, a disciplina é muito importante para você manter esse processo acontecendo e sempre consolidando essas informações, né, para ver como está o caixa da sua empresa no dia a dia, né. É um primeiro passo, né? Quando a gente vai evoluir isso, o que a gente pode fazer? Pô, eu já estou acompanhando, Lucas. Estou 3 meses aqui, baixando extrato, baixei passado, estou olhando. É muito importante a gente saber o que é da operação e o que não é, né? Se eu tenho financiamento, se eu tenho endividamento, vamos descartar. Normalmente a gente tem aí uma entrada de caixa quando teve um financiamento, né? Você recebeu do banco um empréstimo. E eu tenho mensalmente, por exemplo, um pagamento de juros, ou principal de dívida. Isso aí é 1 ou 2 lançamentos do banco, você normalmente sabe o dia que você paga. Então, para esses lançamentos, quando você olhar todo o movimento, exclui eles e olha eles depois, né? Porque aí você vai ver o que está girando de caixa a sua operação, seu dia a dia de operação. Esses primeiros 2 passos, né, de ter a disciplina de baixar os seus extratos, de se organizar, e de separar o que é a operação, né, e você não está entrando em quase nenhum detalhe aqui, né, só está no mínimo do mínimo. Já dá para você uma boa visão de quanto tem de geração de caixa operacional. É claro que o mais legal é poder evoluir, né? Pô, quanto que eu gasto com salários, quanto eu gasto com impostos, né? Quais impostos que eu estou pagando mais, menos, né? Aí você vai ter que desdobrar o caixa dentro do seu dia a dia, e os extratos dos bancos, normalmente, eles têm um padrão, né? Por exemplo, o Itaú tem, por exemplo, uma descrição de extrato para salários, né? Tem uma para dívida, e eles obedecem esse padrão todo mês. Então, é simples de identificar. Legal. Isso aí esses pontos de gestão de caixa que a gente tinha pensado, né, em trazer para cá, essa mensagem simples, né? Eu tenho que trabalhar de forma simples. Então, colocou tudo numa planilha, separou o que é gasto operacional, o que é caixa operacional, receita operacional, enfim, dos demais gastos. Aí depois a tendência é ir aprofundando mais com headcount, com folha, né, de pagamento, com impostos, enfim, avaliar também essa parte de impostos, porque às vezes tem algum ganho tributário que você pode ter simplesmente por mudar alguma coisa no KNAI da sua empresa, por mudar a modalidade dela, enfim, entrar nesses pontos enfim, e ter essa gestão baseada no que está entrando e no que está saindo, certo? Isso, exato. É bem nessa linha mesmo, né? Para você entender o que é operação e o que não é, né? E é básico. E aí você vai desdobrando. Essa atividade, né? É importante a gente ser disciplinado, a gente ser organizado, fazer isso com recorrência todos os meses, mas ela não, né? Você não vai fazer isso hoje, né? Vai chegar no nível de detalhamento hoje e isso vai acabar e eu só analiso. Sim. É natural que conforme sua empresa cresça, né? Você vai aprofundando essa análise, né? E vendo cada vez um pouco mais detalhado, mas sempre de forma simples, né, prática e mais analítica, né? Quando a gente vai olhar, né, por exemplo, o caixa da companhia, da Localweb, a gente faz conta, claro que faz conta, né, mas a maior parte do tempo é análise mesmo, né? Eu entender, eu tenho uma sazonalidade aqui na conta de salários. Por quê? Porque eu estou pagando 13º dos meus funcionários, né?
estou pagando um bônus, coisa do tipo, né? Então, essa parte analítica, né, por mais que você não seja tipo, um gênio de exatas, as pessoas, os empreendedores têm isso muito aflorado, né? Isso muito desenvolvido, porque já é feito no negócio dele. Sim. Só que vai ser feito sob uma perspectiva sempre da movimentação financeira vinculada ao meu negócio, né? Isso é muito importante. Até para mapear aqueles pagamentos one shot, né? Eu vendi uma coisa agora para o ano todo. Isso é muito importante ser mapeado. E o cara vai olhar lá e vai, pô, eu tenho uma entrada de caixa muito relevante, porque eu estou tendo um recebimento agora de um serviço que vai ser prestado. Isso ajuda a criar certa disciplina, porque você visualiza, né, os números. Tem que tomar até um certo cuidado, às vezes a gente está falando de serviço, mas de produto, tá? Você compra um produto, vamos usar um exemplo, você compra um tênis a R$100, você revende ele por 200, tá? Só que daí você tem que tomar muito cuidado também, porque você compra R$100, daí você tem que fazer esse pagamento à vista lá. Só que às vezes você vende ele por 200, só que daí você vai pagar um percentual de imposto e você vai parcelar todo o seu fluxo de caixa por conta de uma movimentação simples, né? Você até, naturalmente, você teve lucro, você comprou a 100, vendeu por 200, ok, mas você não contou imposto, não considerou esse parcelamento, aí por conta desse parcelamento você acabou se endividando, entrando no cheque especial, eventualmente, daí isso vai aumentando o seu valor do produto, né? Então esse tipo de coisa também tem que ser pensado para produtos, né, Lucas? Sim, se você olhar uma perspectiva de produto, né, a gente ainda segmenta o que é operação e o que não é. Mas, com certeza, você precisa levar em consideração, né, o que você está pagando de imposto sobre, o que você vai ter que tomar de dinheiro emprestado para financiar o seu serviço, né, e você coloca um preço no produto que faça sentido com relação às contas que você tem que pagar. Né? Teve uma pergunta aqui que eu já vamos responder ela. Como criar, ela é do André, enfim, como criar uma cultura de economizar em contraponto a um sistema consumista? E também teve uma outra pergunta sobre economizar em tempos de crise, que é do Vitor. Assim, isso tem que fazer parte da cultura mesmo da empresa, tá? Então, acho que aí a gente pode até dividir a resposta. É sempre se perguntar se esse gasto que você vai ter, enfim, se essa compra que você vai autorizar, se ela é realmente necessária, sabe? O que aquilo vai trazer de benefício para o seu negócio, se vai ajudar a vender mais, se vai ajudar a chegar de forma mais assertiva nos clientes, enfim, você repensar também, numa situação de crise, é até bom que a gente comece a repensar um monte de coisas, tá? Então, eu estou gastando hoje R$500 por mês para fazer manutenção das luminárias aqui da empresa, por exemplo. Só que há quanto tempo você não faz essa manutenção? Não tem nenhuma luminária que queima, sabe? Então, é pegar cada linha de gastos que você tem, repensar, ver se tem alguma alternativa mais barata. No caso de tecnologia, eventualmente você pode avaliar se tem algum software livre que atende. No caso de algum custo, você tem um custo fixo você tem um ativo imobilizado, um valor muito alto, você pode avaliar soluções SaaS que você paga por mês e tem essa gestão mais fácil. Enfim, tem uma série de coisas, mas basicamente é nunca provar nada para se comprar ou se pagar sem questionar o quão necessário é isso, o quanto vai ajudar na sua empresa e o que pode ter de benefício isso, né, Lucas? Não, com certeza, Luiz. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo ainda mais, né? Por ser um momento de contas mais apertadas. Sim. Mas isso vale daqui para frente, né? Quando isso passar, essa disciplina de analisar o retorno que eu estou tendo com aquele gasto, né? Porque o pessoal que trabalha no mercado financeiro usa um conceito legal para isso, né? Que é custo de oportunidade, né? No momento que eu estou fazendo um investimento, isso vale para a nossa empresa, né? Eu estou fazendo uma campanha de marketing. Eu poderia estar direcionando esse recurso para trabalhar marketing de outra forma, marketing de conteúdo, que eu acabo, né, optando por trazer um conteúdo para o meu cliente. Né? Esse tipo de análise eu acho que é muito relevante, porque você vai gastar aquele recurso em marketing, você decidiu, olha, eu preciso vender muito, mas a forma que eu vou gastar
E o retorno que eu vou ter sobre isso precisa ser analisado antes do gasto ser feito, né? Sim. Faz todo sentido. E essa cultura também, ela tem que começar desde contas muito pequenas, até uma conta de eventualmente 10, 15, 20 reais, até as contas gigantes, tá? Para se implementar uma cultura de economia, ela tem que ser para absolutamente todos os gastos, todos mesmo. E mais uma vez, independente de quanto você vende, quanto você lucra, porque é até um ponto interessante, a Localweb, ela avalia, enfim, a gente abriu o capital há pouco tempo, e um dos objetivos dessa abertura de capital é comprar outras empresas, tá? Então, já tem alguns anos que a gente vem fazendo aquisições de empresas. E assim, em várias empresas que a gente foi avaliar para fazer aquisição, a gente acabou não fechando o negócio porque ela não tinha uma gestão financeira muito boa. Então, era uma empresa que gerava bastante lucro, quer dizer, gerava bastante receita, porém ela não tinha uma gestão muito boa, então era endividada, era super alavancada, e daí isso inviabilizava um negócio grande, por exemplo, como uma aquisição feita pelo Localweb, né? Não, e assim, às vezes você tem negócios super bons, né? Um serviço prestado de Exato, qualidade, mas a exato. gestão dela, ela não acaba, no fim das contas, ela não gera caixa, né? Não Que gera é o que caixa. vai fazer a empresa sobreviver, sim ou não, né? Ela É, vende muito e não gera caixa. é. Legal, o pessoal está perguntando aqui de ferramentas que você indica, algumas ferramentas que você indica e algumas métricas que você acha essencial para acompanhar aí esse panorama financeiro de uma empresa. O que eu acho que o mais simples de fazer, tem diversos aplicativos, né? E alguns bancos, eles têm os próprios aplicativos deles, para você ter uma visãozinha de como acontecem as suas movimentações. Mas eu acho que o mais simples de ser feito assim é o Excel, né? Porque ele tem, é fácil de você editar, é fácil de você, normalmente os arquivos são disponibilizados em Excel, se eu quero baixar um extrato bancário, coisa do tipo, eu consigo fazer em Excel. Há outros aplicativos também que fazem essa visão, né? Mas custo-benefício, eu acredito que o Excel é o que faça mais sentido para esse caso, tá? É o software que qualquer empresa vai ter, né? Enfim, que é O cara muito já mais. tem, às vezes, ele vai ter que ter e-mail, ele tem que ter outras coisas, né? É, Então já vem no pacote Office. a Adriana tá mandando aqui, o Kickbooks também é bacana. Você Sim, conhece? sim. Você conhece bem ele? Eu conheço só de ouvir falar, mas nunca usei. Só de ouvir falar, assim, tem algumas empresas menores que acabam utilizando, né? Mas é só de ouvir falar, nunca trabalhei com ele. Mas o Excel é um bom começo para todo mundo, né? Só de ter, enfim, separado exatamente tudo que entrou de receita e tudo que você vai ter de despesa, você já vai ter uma bela visão ali. E daí você vai aperfeiçoando ela, né? Você vai colocando todos os gastos recorrentes, você vai tendo uma visão futura de caixa, enfim, você vai aperfeiçoando tudo isso que vai ajudar bastante. Tem uma Sim. outra pergunta aqui. Gente, a gente tem um roteiro aqui para seguir, mas a gente vai interrompendo, enfim, quando achar pertinente, porque tem umas perguntas bem legais. Chega a Liz Salles, ela perguntou, enfim, acompanhando a economia mundial, como você vê a economia depois dessa pandemia, de uma visão geral? O que você... Luiz, eu acompanhei diversos conteúdos que estão sendo trazidos, né, por outros canais. E vocês abordaram isso também aqui, né? Eu acredito que a gente já vinha vivenciando uma transição do jeito que a gente comercializa e que a gente faz negócio hoje, né? Uhum. A gente tem hoje aqui no Brasil, né, números da E-Commerce Brasil, no final do ano passado a gente fechou o ano com 6% das vendas sendo via e-commerce, né? Então, isso mostra o espaço que tem para o e-commerce crescer dentro do Brasil, né? E em outros países, né, desenvolvidos e emergentes, isso já está um pouco à frente e vai acelerar, né? A gente já vinha vivenciando essa transição, né, do físico para o digital, mas eu acredito que esse momento que a gente está passando deva talvez acelerar esse processo, né? Sim. Então, caras que têm canal físico e canal digital, eles estão até que bem posicionados, né? Eu tenho um canal físico e tenho um digital, já estou mais preparado, mas um cara que era totalmente dependente do canal físico dele de vendas, agora ele está vendo da pior forma possível, né? Mas está vendo que não dá para depender de vendas, né?
Eu acredito que essa seja É claro que outras coisas ficam de lições aprendidas, né? Não é uma crise bancária essa, não é uma crise que faltou regulamentação de mercado, é uma Sim, catástrofe, né? sim, sim. Uma doença. Mundial, né? Porque a gente até teve outras crises recentes. Teve a crise de 2008 lá dos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro, mas, enfim, era uma crise dos Estados Unidos especificamente. Teve a crise aqui no Brasil, 2013, 2014, 15, 16, foram anos difíceis, mas aí era pontual aqui no Brasil. Mas, de um modo geral, essa é mundial, tá? Então, esse ano, com certeza, vai haver retração do PIB em qualquer país, não tem como. Eu acredito que nenhum país tenha um PIB positivo num cenário como esse, tá? No decorrer do ano que vem, acho que a previsão de PIB para o ano que vem também já vai ser bem abaixo do que estava sendo previsto. Então, se pegando o exemplo aqui do Brasil mesmo, que a previsão era, enfim, um PIB acima de 2, positivo, enfim, agora não se sabe quanto vai ser negativo, mas a previsão para o ano que vem provavelmente também vai ser bem abaixo do que era o planejado originalmente, e acredito que vai ter uma retomada aí no decorrer do final desse ano que vem, uma retomada gradual. Aí é o que o Lucas falou. Empresas que já estão mais preparadas, que já fizeram um processo de transformação digital, que já dependem menos de meios físicos, porque é fato que vai ter uma redução mundial em qualquer coisa que é relacionada bem ao físico, tá? Então, shows, eventos, enfim, a forma como a gente compra, a forma como a gente vende, tudo que depende muito de contato, acho que vai ter uma mudança muito grande de cultura. Então, as empresas que já estão mais preparadas para isso, obviamente vão sofrer menos, tá? E vão conseguir retomar esse crescimento mais rapidamente. Empresas que dependiam e dependem 100% de algo físico, ou seja, eu tenho um negócio num shopping center. É fato, o movimento shopping deve diminuir, sabe? Porque as pessoas estão aprendendo, mesmo quem não comprava online, estão aprendendo a comprar mais online, sabe? Então, tem muita gente que está fazendo a primeira compra no e-commerce agora, sabe? Nossos pais, muitas vezes, estão fazendo a primeira compra no e-commerce agora. E as pessoas vão gostar disso, assim como a gente. Então, obviamente, deve diminuir o fluxo dessas coisas físicas, vamos dizer assim. Não vai deixar de ter, né? Não deve deixar de ter, até porque Não, também acho que a não. gente gosta de fazer compra, a gente gosta de olhar, né, as coisas que a gente tem desejo de comprar, mas eu acredito que sim, que vai ter uma mudança. Agora as pessoas estão fazendo meio que por falta de alternativa, né? Eu não tenho escolha, eu preciso fazer mercado, não quero correr o risco de ir fisicamente no mercado, porque os mercados estão abertos, serviços essenciais, mas eu quero fazer compras. E aí você recebe um push de um aplicativo de delivery que te entrega mercado em casa. Eu vou fazer a compra. Se a pessoa gosta, né, se ela acaba achando prático, é natural que ela perca o medo, né? Ela não tenha Exato. medo de fazer isso. E que isso acaba Exatamente. ficando diferente. Outro ponto que é legal tocar, né? A gente acabou vindo para home office, né? Não só a nossa empresa, como várias grandes empresas, né? Teve um call da XP esses dias que o Guilherme Bentimol começou a comentar com a equipe dele que ele vai repensar no escritório dele, que é o escritório na Faria Lima, né? Gigante, o aluguel deve ser um absurdo, né? Exato, e agora eles enxergando que, pô, dá para tocar os negócios, né? Dá para tocar o dia a dia da empresa remoto. Então, para que eu vou pagar um aluguel tão caro, né? Claro que ele vai continuar tendo salas, mas talvez não do tamanho que tinha antes, né? Eu acho que isso é uma tendência também que é um legado que a gente vai ficar dessa pandemia. Exato. Muitos escritórios exagerados, de grandes e caros, né, vão acabar dando uma enxugada, que é mais eficiente para tocar o negócio. Né? E essa via de regra deve ser uma das linhas com custo mais elevado de boa parte das empresas, né, o aluguel. Ainda mais quem decide ter numa região mais cara. Enfim, aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, a região da Faria Lima é caríssimo. E isso deve ser quando alguém perguntou aí de ter uma política, de ter
de gestão financeira, de economia, acho que já vai começar por aí. Repensar, será que eu preciso de um escritório desse tamanho agora? Eu vi que metade da minha equipe performa melhor trabalhando de casa, então eu não preciso mais de um escritório de 5.000 metros, eu preciso de um de 3.000 metros, sabe? Então, acho que já vai ser um ponto importante. Ô Lucas, tem algumas coisas, algumas MPs aí que são bem interessantes. Você quer comentar um pouco sobre elas? Quero sim. Eu acho que é legal a gente tocar nesse ponto, a gente pode pegar o gancho depois e já falar de alternativas de financiamento, né? Sim, legal. Eu destaquei 3 MPs. Eu não acompanhei hoje se alguma delas já foi deliberada, né? Ou não, ela ainda está no status de análise. Mas eu vou passar por elas 3 aqui, né? Que elas têm um impacto, elas são diretamente ligadas com esse assunto que a gente está tocando. A primeira MP que eu queria abordar aqui é a 927, né? Ela fala sobre trabalho remoto. Essa aqui a gente já está já é mais comum para a gente, né? Muitas empresas já estão tocando os negócios delas remotamente, mas o que ela traz além desse trabalho à distância, né? Que lá é mencionado como teletrabalho? A possibilidade de uma antecipação de férias, né, dos seus funcionários, ou uma concessão de férias coletivas. Muitas empresas que têm o corpo de colaboradores, né, dedicado às vendas físicas, à atividade presencial, e ela não está operando, ela pode optar por férias coletivas para esse grupo de colaboradores, né, para realmente, tipo, eles já vão ter benefício das férias, né, ao longo do ano, então a gente faz férias coletivas agora, porque não tem necessidade e eu não quero cortar meus colaboradores, né? Exatamente, é uma forma de segurar, né? E até de ser justo, de um modo geral, os colaboradores vão entender também, né? Até porque todo mundo vai querer voltar enfim, dar o máximo de si para conseguir recuperar o tempo perdido, né? Sim, exato. Por exemplo, férias coletivas no final do ano, né? Na nossa empresa, né, tem pessoal que sai de férias coletivas no final do ano. E a gente sabe por quê? Porque o movimento cai. É a mesma coisa que a gente está passando agora, né? O movimento cai. Então, a gente passa por férias coletivas agora e depois o movimento deve voltar ao normal gradativamente. Os funcionários vão estar de volta à empresa, né? Qual que é essa MP mesmo? Essa é a 927. Tá, então, gente, acho que vale a pena pesquisar lá pela medida provisória 927, que aí tem todos os detalhes disso, enfim, de férias coletivas. Essa ela trata de férias coletivas, tem também aquela questão do banco de horas, né, que se dá para se criar. Eu acredito que está nessa MP também, né? A de redução de salário também está nela ou não? Não, aí já é uma outra MP, né? A 936. A 936 fala sobre alternativas, né, de você passar por esse momento, né, e adequar o banco de horas, o horário de trabalho dos seus colaboradores às necessidades de trabalho agora, né? E o que ela propõe, né? Ela propõe uma redução de jornada de trabalho compatível com uma redução de pagamento de salário. Só que a gente sabe que, sob a perspectiva do colaborador, ele teria uma perda de renda, né? E isso também não é interessante para a economia. O que a MP desenhou? Sobre essa medida, né, haveria um pagamento do governo de auxílio-desemprego, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Eu estou passando por uma necessidade financeira, meus colaboradores não precisam estar às 8 horas que eles trabalham diárias aqui, como exemplo, né? No serviço, eu vou cortar metade do período deles. Então, eles trabalham durante 4 horas ao dia e eu pago metade do salário. Então, ele ganha R$2.000, enfim, daí ele trabalha metade do dia, ganha R$1.000, e tem uma parte que ela é complementada pelo governo, né? O governo não é exatamente, até onde eu sei, não é exatamente toda essa diferença, mas tem uma parte que o governo pode auxiliar com isso, né? Exato, ele dá o seguro-desemprego. Então, se você tem você tem o corte de metade do seu período, metade do seguro-desemprego é dado de benefício para esse funcionário, né? E isso não entra como seguro-desemprego caso mais para frente esse funcionário tenha sido cortado, ele acabe sendo cortado, né? Ele ainda tem direito do seguro-desemprego depois. Só é bom estudar direitinho cada caso, porque tem alguns blocos. Então, por exemplo, você faz isso, você não pode fazer isso por um mês e acabar esse mês e mandar o funcionário embora.
tem alguns períodos que você tem que seguir, enfim, vale a pena entrar mais no detalhe. Qual que era a outra MP? A 944, eu acho que de todas elas, ela também trata de folha de pagamentos, e tem tido um esforço muito grande do governo em reter, segurar o desemprego, né, não deixar esse desemprego disparar, porque a gente sabe que é uma conta relevante para os empreendedores, para as empresas, e que é analisada cada conta no detalhe. Essa conta é uma conta pesada, pode acontecer de eu demitir meus funcionários, né? O que essa MP traz? Ela traz uma alternativa de financiamento da folha de pagamentos, né? E como que ela acontece? A empresa precisa ter a folha dela de pagamentos feita por um banco, um dos bancos credenciados, que são os grandes bancos, né? A gente pode até disponibilizar a lista de quais são os bancos. Como essa folha de pagamentos é feita pelo banco, o banco, no momento do pagamento do seu funcionário, ele já pagaria esse subsídio direto para o funcionário, né? Uhum. Esse subsídio, se eu não me engano, é de R$ 2.090 por funcionário, é o teto, né? O excedente, se você tem um funcionário que recebe mais que isso, a empresa paga, né? Uhum. Essa MP, ela leva em consideração uma carência para pagamento, que é eu começar a pagar essa dívida, é uma dívida, né? Mas eu vou começar a pagar isso lá para frente, e a taxa de juros dessa dívida é a taxa básica da economia, que é 3,75 hoje. Assim, não há dinheiro mais barato que esse financiamento. Por ano, tá? Essa taxa é por ano. Exatamente. Se qualquer outra alternativa de financiamento que eu pesquisei para trazer aqui, né, para esse público, ela acaba sendo mais cara. Até para grandes empresas é mais cara, né, porque essa é a taxa básica da economia, 3,75. Então, a cada R$ 1.000 que você pega de dívida, você vai ter aí 3,75, é 37,50 de juros, né, sobre essa dívida, no final de um ano. É algo muito subsidiado, né, pelo governo. 85% sim. Dessa linha é subsidiada pelo governo. Eu acho que, né, para quem está avaliando realmente quais contas são as mais relevantes, o que eu consigo pagar, o que eu não consigo nesse momento, levar salários são realmente subsidiados. Então, realmente a gente tem propostas do governo, né, e ações do governo concretas para financiar esse tipo de conta, né, e manter os seus empregados. Tem uma pergunta aqui do Paulo sobre essa 927 aí, referente a corte de benefícios, tá? A gente até teve uma live com uma advogada na semana passada, ou retrasada. Assim, existe essa possibilidade, tá? Mas tudo isso, o que essa liminar prega, tá? Essa MP prega, que você tem que refazer o seu contrato de trabalho com o colaborador, tá? Você tem até 30 dias para refazer o contrato. Aí nela você pode acordar todo esse tipo de coisa com ele. Então, por exemplo, a partir de agora você vai ficar de home office até por 3 meses. Durante esses 3 meses você não vai ter o benefício como vale-refeição. Vale alimentação é um pouco mais complicado, mas vale-refeição, vale-transporte, isso já tem mais possibilidades. Então, tudo isso deve ser ajustado no contrato de trabalho entre o empregador e o empregado, tá? E eu só não sei ainda se ainda precisa daquela aprovação do sindicato ou não, isso eu não pesquisei, tá? Mas se precisar de aprovação do sindicato, acho que você tem que documentar isso para o sindicato também, e basicamente você tem que repactuar esse acordo. Então, durante esses 3 meses você trabalha de casa, você usa a sua internet, você usa a sua luz, eu vou te dar uma ajuda de custo assim, eu vou cortar o benefício do vale-refeição e do vale-transporte, enfim, seja qual for o acordo que você fez com o funcionário, deixa isso no contrato de trabalho e assinado pelos dois, obviamente valida com um advogado, mas é mais ou menos nessa linha que segue. Isso, nesse nível de detalhe, eu acabei olhando todas as MPs sob a perspectiva financeira apenas, né? Então, isso mostra que o programa de lives que você tem feito tem abordado diferentes perspectivas, né? E esse conteúdo já tinha até sido abordado, muito legal. Acho que... mas daí essa do financiamento ela é bem interessante, né, cara? Porque é um dinheiro barato, vamos dizer assim, que está disponível para quem está precisando, né, para as empresas. Então é super importante que você pesquise mais sobre isso, até como forma de manter, porque também não adianta você sair mandando todo mundo embora agora, e daí daqui a pouco vai passar isso, você vai precisar dessas pessoas para te ajudar
a se recuperar, você vai precisar dessas pessoas boas que estavam com você. Então, acho que o mais correto, o mais coerente é, obviamente, na medida do possível, tentar manter as pessoas, aí usando esses recursos, usando eventualmente, esse afastamento temporário, férias temporárias, redução de carga horária, enfim, ajuda do governo para parcelar isso daí, para quando passar, as pessoas estarem lá com você para ajudar a levar a sua empresa para o topo novamente. Sim, com certeza. E tem que levar em consideração que demitir um funcionário não é barato, né? Procurar funcionário no mercado também não é barato, você vai ter que gastar tempo, energia, ou contratar uma consultoria de RH para buscar esse funcionário depois, e você vai ter que contratar, que também não é barato. Então, essa conta ela acaba sendo muito mais pesada. A gente toma, às vezes, uma decisão impulsiva hoje, só pensando no agora, e acaba pagando caro depois. Como tem uma alternativa muito viável de se trabalhada, é muito importante levar em consideração isso. Até porque como o papo de hoje é sobre gestão financeira, né? A gente tem que lembrar muito, deixar isso muito claro, que cada vez que você demite alguém, você obviamente tem que pagar esses custos de demissão, só que também, dependendo de como é a sua gestão na empresa, você ainda corre o risco de receber o processo da pessoa, enfim, que isso pode afetar seu caixa também agora, no curto prazo e no médio prazo também, né? Com certeza. É uma opção assim que realmente tem que ser pensada com muito carinho, né? Quando você vai cortar pessoas, além de ser levado em consideração que tem famílias que a renda da família é baseada naquilo ali. Então, tem todo um aspecto pessoal a ser considerado também. Exatamente. Tem alguma outra MP que trata dessas questões de financiamento, de crédito, de renegociação de dívidas? Das MPs, Luiz, que eu tinha levantado, essas são as mais relevantes, né? Mas eu achei uma notícia legal da Caixa também. A Caixa, ela é um banco público, né? Diferente do Banco do Brasil, que tem uma parcela particular, ela é basicamente subsidiada ali, né? Então, o custo do dinheiro lá, ele normalmente é mais interessante do que grandes instituições. Não que elas não possam oferecer um crédito competitivo, mas a Caixa costuma ser por ela ser subsidiada, né? E eu vi 3 alternativas, né, para 3 tamanhos diferentes de empresas, que eu acho legal trazer aqui, né? Legal. Um cara que é um microempreendedor individual, né, um MEI, ele tem um faturamento teto, né, no ano para ser considerado um MEI. Para esse cara, a Caixa está oferecendo como capital de giro, né? É um empréstimo com 9 meses de carência, então o cara teria 9 meses para começar a pagar, né? Você imagina, aqui agora a gente vai pagar só ano que vem, uma captação feita agora vai ser paga só ano que vem. Dá tempo dele ter fôlego aí para começar a pagar essa dívida dele. Uma taxa de juros ao ano, ela por ser um crédito sem nenhuma garantia, ela acaba sendo muito superior, a gente pode até comparar com essa dos salários para ter uma base. Ela é coisa de 20% ao ano, né? Que é uma prática trabalhada para esse segmento. Para a gente ter uma noção de como a MP 944 ela é competitiva, né? Uma taxa a 3,75. Agora a gente está falando de uma 20% ao ano. É metade de um financiamento bancário, menos da metade de um financiamento de imóvel, por exemplo, que você coloca seu imóvel como garantia. Com certeza. E você está dando uma garantia, né? Além dos MEIs, né? Eu não sei direito qual é a classificação, então o que coloca esse cara como uma microempresa ou um PME, mas para microempresas, né? Ele consegue financiar até R$75 mil com uma carência de 12 meses e 30 meses para pagamento mensal pós-carência, né? Essa dívida, ela ficaria numa taxa de 18% ao ano, né, que é um pouco mais barata do que a dívida para um MEI, porque esse cara já ele tem uma estrutura de empresa um pouco mais robusta, né? Então, para o banco, aos olhos do banco, é um crédito um pouco mais, com menos risco. Né? O cara ele vai pagar isso no ano. Então, só em abril do ano que vem, para você começar a pagar esse endividamento. Né? E R$75 mil dá para você ter um fôlego suficiente para rodar aí os próximos meses, que provavelmente a gente vai estar ainda gradativamente voltando, né, da pandemia. Para um cara que é PME, né, pelo que eu pesquisei na Caixa também, eles têm um financiamento até R$125 mil, né? 12 meses de carência, também um ano de carência, para pagamento em 36 meses após a carência. Essa aí já tem um custo de capital um pouco mais competitivo de 15%,
que é claro que é mais alto que o da folha de pagamentos, mas também é competitivo, com um ano de carência. Né? Sim, sim. Eu acabei pesquisando essas, Luiz, porque eu acho que, né, como eu te falei, a Caixa ela tem um certo incentivo governamental. Então, ela vai trazer um capital mais barato. Né? Ela tem subsídio. Né? É legal tocar nesse ponto. Né? Eu tenho alguns amigos que são empreendedores, têm os negócios deles. Eu nunca fui, né? Tenho super admiração. Esses caras têm muita coragem, eles passam por esses momentos, não só esse momento, né? Diversos momentos já passaram e vão passar. Eles têm tem aquela atitude empreendedora que a gente admira tanto. E, pelo menos, da experiência que eu tive, muitos deles têm algum receio de pegar dívida. Eu não gosto de me endividar, eu tenho... cara, eu gosto de só minha operação manter, e esse pensamento não está errado, tá? Cada um toca os seus negócios da forma que achar necessário. Mas quando a gente toma um financiamento, normalmente é porque a gente tem algum projeto para fazer. Olha, eu tenho um projeto, eu não tenho dinheiro, eu preciso me financiar. Né? E eu vou recorrer a um banco para tocar esse projeto. Nesse caso que a gente está passando, é um ponto fora da curva aqui. Não é um novo projeto que eu estou tocando. É o momento que minha empresa o caixa dela tem que sobreviver apenas a esse momento. E continuar rodando depois. Então, para muita gente que tem um receio, a mensagem que eu gostaria de passar é que não é opcional, às vezes não vai ser opcional, né, nesse momento. Vai ser uma questão de sobrevivência. Então, vale considerar tomar uma dívida, sempre buscar a dívida mais barata, né, claro, levar em consideração essas MPs que estão saindo, que elas são um financiamento muito competitivo, e olhar para essa folha de pagamento sempre com muito carinho, porque isso eu tenho subsídio e tenho crédito barato para tocar. Agora, para um capital de giro, eu tenho um crédito um pouco mais caro, que nessas alternativas que a gente acabou de passar. Mas se é necessário tomar uma dívida, toma a dívida, se organiza financeiramente para pagar ela depois e passa por esse momento. Acho que o mais importante o que você falou, não é pecado uma empresa pegar financiamento, enfim, ela ser alavancada. Acho que o que tem que tomar cuidado é com o nível de endividamento que ela vai ter, com o grau de alavancagem que ela vai ter. Tá? Então, ele tem que ter um planejamento financeiro para entender se essa dívida que ele está fazendo, se essa alavancagem que ele tá iniciando, ela vai ser viável de se pagar. Tá? Então, não adianta nada também você entrar em 20 financiamentos, ou seja, conseguir algo que o valor da parcela vai ser um valor que você nunca teve de faturamento no seu melhor mês do negócio. Obviamente, os bancos também vão ter todo um cuidado no valor que vão emprestar para você, enfim. Mas tome cuidado com o nível da sua alavancagem, né? E pode pegar que, de repente, é um custo de oportunidade. Você tem aí uma oportunidade de pegar um financiamento a 15% ou a 3% e qualquer coisa, ou a 20% ao ano. Só que o que isso vai te proporcionar de ganho? Tá? Isso vai te proporcionar, nesse momento, você não tem que mandar ninguém embora, você pagar o aluguel do seu negócio, que eventualmente, para não perder o ponto, que você fez um investimento muito grande, enfim, para pagar as dívidas mais importantes. Aí pegou esse financiamento, é importante também você avaliar como que você vai utilizar, tá? Algumas linhas de crédito, elas já te dizem onde é que você tem que aplicar esse dinheiro, tá? Essa, por exemplo, aí dos funcionários, a finalidade é essa. Mas essa outra que é fluxo de caixa, não, ela não vai te dar nenhuma funcionalidade específica, né? Me corrija se eu estiver errado, Lu. Mas avalia muito bem onde é que você vai colocar esse dinheiro, né? Porque, enfim, esse dinheiro ele tem que ser para te ajudar, ou a te ajudar a passar dessa situação, ou te ajudar, de certa forma, a gerar mais receita, para sair também dessa situação. Exatamente, né? Em condições normais, a gente tomaria o financiamento com um projeto, né? O que você pensa primeiro? Projeto. Eu tenho um projeto, estou analisando o que eu quero fazer, né? Um novo investimento que eu quero fazer. Esse projeto é viável, vai me trazer um retorno superior ao que eu vou pagar de dívida? Legal, então vou buscar a dívida. Então, primeiro eu olho o que eu vou fazer com esse dinheiro para depois tomar o dinheiro emprestado, né? Esse nível de detalhe e análise nas contas, nesse momento, é primordial. O cara precisa olhar no nível de detalhe. O Eric, aqui do Inspirando Sonhadores, está acompanhando a gente também. Ele está perguntando como fica esse empréstimo para mês negativado. Você sabe como que é isso, Lucas? Empresas que perderam certidão negativa de débitos, etc.
um cara que tem algum endividamento já, ou está negativado, ele precisa primeiro renegociar, né, o seu endividamento ou a sua situação. Regularizando a situação, ele consegue barganhar alguma linha nova, mas ele precisa primeiro renegociar o seu já endividamento. Sim, se eu tenho, porque ele já tem um endividamento carregado, né, e essa informação ela é compartilhada. Então, se você tem um endividamento no banco X, o banco Y vai acabar sabendo que você tem um endividamento. Né? Não adianta buscar apenas em outro banco. Mas, para um bom pagador, o bom pagador é um cara que paga o seu dinheiro, sua dívida no dia. Né? Para esse cara, por mais que ele tenha um endividamento, ele tem mais poder de negociação e ele consegue até renegociar essa dívida de hoje. O cara que já tem a dívida endividada é um pouco mais complexo. Se o endividamento dele é saudável, enfim, se compromete um percentual pequeno do seu faturamento, ele talvez não tenha dificuldade nenhuma, né? Desde que não esteja negativado. O Caio, ele está mandando uma pergunta aqui também. Depois da crise, as pessoas vão começar a cortar custos. Como podemos planejar tudo isso da melhor forma? Acho que é um pouco daquilo que a gente já falou, de não esperar daqui para frente para cortar. Já avalia seus custos agora, tá? Você falou que você é fisioterapeuta, então... Quais são os seus principais custos? É aluguel? É equipamento? Enfim, esse aluguel, talvez você não pode mudar para um lugar menor, mais barato. E outra coisa, tem muito fisioterapeuta que, dependendo da modalidade, enfim, ele está atendendo online também. Será que não é uma oportunidade para você começar a fazer tratamentos online também? Enfim, é você avaliar cada linha dos seus custos para saber se isso você pode fazer alguma mudança, tá? Se tem algo que dá para mudar agora e que reflita no futuro também. Essa prestação de serviço em si, né, da fisioterapia é interessante, porque o próprio Caio, acompanho ele também pelas redes sociais, tem feito algumas lives e ele está fazendo um atendimento remoto também, né? O cara achou uma alternativa, né, de atender, fazer uma consulta, que a gente... Até ontem eu só imaginava isso acontecendo presencialmente, né? E está sendo feita remoto, né? Então, essa consulta que é feita remoto, se ela for eficiente, né, para determinada lesão, por exemplo, que ele está avaliando, ela financeiramente ela é muito mais viável para ele trabalhar. Então, por que não comercializar esse tipo de produto? Né? É um produto novo, é uma consulta remota, eu não vou ter que ir fisicamente, para o cliente fica mais barato, mas para mim fica muito mais barato também, né? Porque eu vou fazer na minha casa. Às vezes tem muito fisioterapeuta que ele vai até a casa do cliente e ele atende na casa do cliente. Aqui em São Paulo, só o deslocamento você vai levar aí no mínimo 1 hora para ir, 1 para voltar, dependendo do horário, 2 horas. Ou seja, esse custo seu no carro você não está ganhando nada, sabe? Então você conseguiria atender 5 pacientes ao invés de 1. Exato. Acho que primeiro, avaliar cada linha sua de custos, tá? E depois avaliar essas novas oportunidades. Pode parecer besteira, mas muita gente, infelizmente, não sabe precificar bem o que ele está vendendo, tá? Então, ele, usando aquele exemplo lá que a gente falou, ele comprou um tênis a R$100 e vai vender por 150 e acha que ganhou R$50. Só que isso não é uma verdade, tá? Às vezes, mesmo comprando a 100 vendendo a R$150, ele pode não ter ganhado nada. Se ele pagou imposto, se ele fez tudo certinho, ele tem o custo de envio, tem o custo do ponto dele lá, do ponto físico, tem o custo dos funcionários, tudo isso tem que estar na previsibilidade de custo dele. Então não adianta só ter essa visão simplista. Comprei a 100, vendi a 150, ganhei R$50, se eu vender 100 desses, eu vou ter dinheiro para comprar um carro novo, sabe? Não é bem assim a vida do empreendedor. Concordo. Esse exemplo que a gente pegou do Caio, né, fisioterapeuta, você pegou um ponto bem legal, né? A locomoção até o paciente. Às vezes, ele não tem um consultório dele físico, né? Ele não paga o aluguel, mas ele tem que se deslocar até o cliente. Eu acho que é mais viável. Se você levar em consideração que São Paulo agora não é referência, né? Se você pega o carro na rua e anda, agora não é referência. Mas a gente sabe que essa cidade, o trânsito nessa cidade é caótico, né? Dependendo do horário. Então, o tempo que você leva, né? Se você for colocar no preço, né? A hora que você demora para chegar lá, a hora de volta, né? O seu combustível de deslocamento, a manutenção do seu automóvel. Exato.
Isso, cara, encarece mais do que às vezes, né? Pode encarecer muito mais do que pagar um aluguel e atender presencialmente o cliente se deslocando até e o cliente não vê esse valor no deslocamento dele, enfim, para o cliente ele não pode cobrar isso. Ah, mas eu fiquei 3 horas no trânsito para te atender, então eu tenho que cobrar 4 horas de consulta. Não, o cliente ele vai pagar 1 hora de consulta, tá? Então, é um momento realmente de muitos reverem o seu modelo de negócio, tá? No caso do CAI, enfim, de profissionais liberais de um modo geral, revejam as formas que você se relaciona com o seu cliente, porque às vezes você cobra R$100, tá? Usando o exemplo do Caio mais uma vez. Cobra R$100 para ir até o cliente, só que ele demorou 2 horas para ir, 2 para voltar. Ele ficou lá, atendeu 1 hora, então, ou seja, foram 5 horas. 4 horas, que seja, enfim, mas nesse exemplo foram 5 horas. Fora o desgaste do carro, fora tudo isso. Se ele atendesse online e cobrasse R$30, R$40, a margem de lucro dele provavelmente seria maior, porque nessas 5 horas ele atenderia 6, 7 clientes, sabe? Então ele faria uma rede maior também, ele teria eventualmente 5, 6, 7 clientes mais sendo atendidos por um preço justo, recomendaria a ele, porque a experiência às vezes no online é tão boa ou melhor do que presencial. Enfim, obviamente isso não é aplicável a todos os negócios, tá? Então cada um tem que fazer um exercício de avaliar aí o seu, enfim, e tentar adaptar da melhor maneira possível, tá? Esse teste, né, de fazer ele digital, né, a gente já sabe que financeiramente ele é mais barato, né? Sim. Mas eu acho super válido, né? Por exemplo, a gente teve que passar por um momento desse para a gente testar esse tipo de coisa, né? Vai ficar de aprendizado? Vai, mas vale sempre aquele teste, né? Vamos testar se digitalmente eu consigo ser eficiente. E você ele está testando agora, ele foi obrigado a testar, então se deu certo, continue, tá? Não tem aquele apego, mas antes eu ia lá na casa do cliente, eu abraçava ele, provavelmente seu cliente nem vai mais querer te abraçar, tá? Então, você teve que mudar por uma questão de necessidade pública, enfim. Estoque também, um outro ponto que a gente colocou aqui, que muitas vezes a gente não leva em consideração isso, mas estoque é dinheiro parado em caixa também, né? Dependendo da empresa, você tem que também considerar isso na gestão financeira, o quanto você tem em estoque, há quanto tempo isso está parado, enfim, o custo de oportunidade que você está perdendo por manter esse estoque parado, né? Eventualmente, se você tivesse esse dinheiro na mão, se você aplicasse em outras fontes, te daria mais dinheiro, enfim. O que você acha legal compartilhar? Eu acho que hoje, né, com a taxa de juros que a gente tem hoje, o custo de carregar estoque acaba sendo um pouco mais barato, né? A gente já teve taxa de juros de 14%, agora a gente tem menos de 4%. Carregar estoque é mais barato, mas não quer dizer que ainda é eficiente, né? Nesse momento, né, um cara que está acabando com um pouco de estoque carregado, ele vai conseguir desovar esse estoque mais para frente, né? Provavelmente agora, talvez você tenha que ter preços mais competitivos para desovar. Mas naquela linha que você tinha citado, Luiz, de fazer aquela análise do preço que eu estou cobrando, os gastos que eu tenho, impostos que eu pago, e o quanto eu efetivamente ganho, tentar, dentro dessa conta, enxugar um pouquinho os seus ganhos e conseguir desovar, mas não faz sentido, você vai continuar vendendo, né? Tem tanta gente que está com o estoque parado. Não quero vender porque eu não quero baixar meu preço. Os competidores vão baixar, né? Eles estão tentando trabalhar de forma mais eficiente. E tem formas de entregar, a gente está vendo que as entregas estão acontecendo. Sim, sim. E às vezes vale até a pena queimar a margem de um determinado produto. Você está lá, você comprou, usando o exemplo do tênis, você comprou 50 modelos de um tênis X. Aí você comprou isso há 3 anos atrás, você pagou R$50, R$100, vou usar o mesmo exemplo. Você pagou R$100 nele. E agora você não está vendendo de jeito nenhum, porque tem concorrente seu que está vendendo o mesmo tênis a 80, mas aí você fala, não, eu não vou baixar de jeito nenhum porque eu paguei 100. Só que faz uma análise, será que um dia ele vai voltar a custar 120, 150? Se não, queima, realiza o prejuízo e bora para o próximo, sabe? Porque você tem o custo do dinheiro parado, você tem o custo de estoque também, que para ele estar estocado, você está pagando o aluguel daquilo lá, você tem que considerar todos esses custos, né? Não, com certeza. E o dinheiro que você vai ter dinheiro livre, né? Exato. Você já tem o que fazer, eu já sei o que eu faria se eu tivesse dinheiro agora.
toma essa decisão, assume o prejuízo e você vai ter dinheiro na mão para fazer seu novo investimento, tocar sua vida agora. Um ponto interessante, negociações com os bancos, tá? Gente, assim, banco não é bobo, o banco não quer tomar prejuízo, tá? Obviamente, você está passando por uma situação difícil, bate um papo com o seu gerente, tá? É o momento de renegociar, mas não adianta você pensar, mas ele nunca renegociou comigo, já tentei várias vezes no passado, ele nunca renegociou, eles são inflexíveis. Tenta novamente, tá? E você pode ser bem sincero, olha, ou a gente renegociou, ou eu vou quebrar, e daí você vai ter que realizar esse prejuízo, sabe? E de um modo geral também, os bancos estão ouvindo mais, sabe? Estão mais flexíveis. Eu já vi alguns que baixaram a taxa de juros pela metade, sabe? Então, obviamente, o banco quer receber, mas ele está mais aberto a negociar, ainda mais se você sempre foi um bom pagador, enfim, se é um cliente importante para o banco. Eu acho que para banco, assim, essas informações que a gente trouxe e continuar pesquisando é sempre válido. Você vai chegar lá com uma argumentação, olha, eu sei que tem linhas subsidiadas, eu sei que tem linhas que estão custando isso, né? Quanto que você me oferece? Eu tenho um relacionamento com você e quero manter o relacionamento, né? A gente tem um relacionamento de longa data. E isso é levado em consideração quando você está negociando, porque ele sabe que se você não tomar dinheiro com ele, você vai precisar tomar em outro lugar. Sim. Então você vai começar um relacionamento, por exemplo, agora que a gente com a cita da Caixa, Caixa, né? e pode ser o seu próximo, o principal banco, né? E não é Sim. interessante para ele no longo prazo, né? Essas coisas são levadas em consideração também. Vale negociar. E de verdade eles estão mais abertos a isso, né? Bom, tem uma outra coisa aqui. É um momento para a gente olhar para a vertical financeira do seu negócio. Eu acho que mais do que nunca, né? É o momento para olhar para a parte financeira, né? Eu acho que pode ficar de aprendizado, né? Agora que eu tenho que olhar por obrigação, vamos levar essa disciplina e ter mais folga no próximo momento, quem sabe? Porque se você já estivesse fazendo esse acompanhamento há alguns meses, provavelmente você já está mais bem preparado do que agora que você vai olhar, né? Então, como não é a primeira crise e não vai ser a última, essa mensagem fica aí, né? Pô, vamos acompanhar com disciplina isso aí. Uma coisa que é meio clichê, que, enfim, que provavelmente todo mundo já ouviu, mas que se todo mundo já ouviu é porque acontece, é separar as contas da empresa das contas pessoais, tá? Então, é um erro que principalmente pequenos empreendedores cometem, de jogar tudo no mesmo caixa. Então, o cara tem um comércio, daí ele tem que ir no mercado, vai lá, tira dinheiro do caixa, literalmente do caixa do comércio dele, para ir lá fazer supermercado, daí perde o controle de tudo, enfim, esse dinheiro não está sendo investido no negócio. Então, é legal ter essa disciplina de separar. Isso daqui é receita da empresa, vai ser reinvestido na empresa, essa parte aqui eu tiro para mim, é o meu salário, mesmo sendo empreendedor, é legal ele prevê um salário para ele, de repente o mínimo que ele precisa para sobreviver, porque obviamente quanto mais ele deixar no caixa da empresa, mais ele consegue reinvestir, mais ele consegue crescer, né? Mas essa separação e essa disciplina é extremamente importante, né, Lucas? Não, completamente. E ele se colocar como um funcionário, eu acredito que também seja. Que você está trabalhando ali, né, efetivamente, e ali você não está olhando como dono, está olhando como você está recebendo como funcionário. Você recebe dentro como funcionário, no final, se sua empresa está dando lucro, está gerando caixa, você está no momento de reinvestir, você vai reinvestir todo o lucro. Um dia, quando você não tiver mais esse intuito, né, nem a nossa empresa que realizou o IPO, já foi o tempo deles, né, eles já passaram por isso, né? Então aí você realiza o seu lucro. Mas mais para frente. Exatamente. Acho que um ponto também que foi interessante da Localweb desde o começo foi que toda a receita que entrava, ela era reinvestida. Então, isso é bem comum na vida do empreendedor, tá? Tem muita gente que fala, você quer ser empreendedor? Quero. Então, você se prepara para ficar 2 anos aí sem colocar nada de dinheiro no bolso, tá? Porque é uma fase extremamente difícil que não vai dar para você ficar esbanjando. Então, a Localweb acertou isso muito bem. Os fundadores, eles tinham a possibilidade de reinvestir tudo que entrava na empresa e demoraram bastante tempo para conseguir tirar alguma coisa do caixa da empresa para eles próprios, né?
Então, esse reinvestimento que sempre foi feito foi fundamental para criar uma base sólida para a local web, sabe? Porque metade era investido em tecnologia e outra metade para criar a marca, uma marca forte, para fazer propaganda, enfim. E daí a local web se tornou uma empresa muito forte, tecnologicamente falando, e com uma marca muito reconhecida. E, obviamente, os fundadores lá na época ficavam duros, enfim. Mas olha como eles conseguem colher isso no futuro, né? Uma coisa que muita gente aplica é: tem o caixa da empresa, separa um salário para o fundador, para o dono dela, nem que seja o básico para ele sobreviver. Então, eu preciso de R$ 1.000 por mês para pagar todas as minhas contas, então esses R$ 1.000 eu vou tirar todo mês, enfim, faça chuva ou faça sol. E daí, ao final do ano, você pode até trabalhar num esquema de participação nos lucros, tá? Então, foi um ano que a empresa teve um faturamento excelente, que a gente teve um EBITDA super positivo, então eu vou me dar essa participação nos lucros, eu vou me dar esse bônus, tá? Então, fica muito mais fácil de você conseguir fazer a gestão nisso. Com certeza, né? E se você olhar o histórico, mal teve endividamento local web, né? Toda vez que teve algum endividamento, foi um endividamento super eficiente, né? Porque é exatamente pelo fato dessa disciplina de reinvestir e fazendo sempre a empresa crescer, né? De verdade, essa é um ponto bem comum. Para quem ainda não tem um negócio e quer começar, se prepare para ficar um tempo sem dinheiro, tá? Porque quando a gente é empregado, tá lá, tá acostumado, todo mês vai cair o dinheiro no bolso, enfim, dá para ter uma previsibilidade bem mais alta. Para ser empreendedor, via de regra, você tem que fazer uma reserva boa aí para suportar esse período. Enfim, alguns exemplos de como o empreendedor pode facilitar as análises, a gente já falou lá no começo, né? A planilha, o que você vai fazer, Lucas? Essa planilha de fluxo de caixa, você vai disponibilizar depois? A gente Sim, deixa lá no Juntos no Digital, né? a gente pode deixar no Juros Digital, a gente está fazendo uma revisão nela, fazendo um upgrade nela, e aí a ideia é ter uma visão exatamente do caixa operacional, excluindo o caixa de financiamento, né? Então, baixando o próprio extrato a ideia é, o cara baixou o extrato do banco, bem na linha do que a gente passou aqui hoje, né? Ele consiga, dentro da planilha, se organizar já. Legal. Então, depois, gente, entrem lá no juntosnodigital.com.br que a gente vai disponibilizar essa planilha. O Lucas tá dando uma melhorada nela. Acredito que nos próximos dias aí a gente já disponibiliza essa planilha, não deve demorar muito, e para vocês usarem aí como exemplo também. Que mais? Esquecemos de algum ponto, Lucas? Tem algum ponto que você gostaria de falar? Luiz, eu acho que a gente conseguiu passar pelo que a gente queria, né? De novo, obrigado pelo convite, tá? Eu fico super feliz de participar desse movimento. Conteúdo de qualidade. Me esforcei bastante em buscar o que eu encontrei de mais relevante, o que a gente tem acompanhado no mercado. E se surgirem qualquer outras dúvidas, né, o pessoal quiser continuar passando pelos canais que a gente já tem, que a gente já recebe, fico à disposição para responder também. Legal. Eu estou até vendo aqui, na próxima semana a gente vai ter mais 2 lives, tá? Uma na terça-feira e uma na quinta. As duas no mesmo horário. Então, hoje a gente teve essa do Lucas. No próximo dia 28/4, a gente vai ter uma com o Maurici, lá da Com School, vai ser às 15 horas, tá? E no dia 30/4, às 14 horas, a gente vai ter uma gestão de atendimento. Então, lá no Juntos no Digital tem toda a agenda, tá? Então, a gente tem essa do dia 30/4, a gente vai ter uma também no dia 5/5, 5/5 é isso mesmo, numa terça-feira. A gente vai ter uma outra live no dia 7 de maio, com o Lucas de Grazi, que ele é ex-piloto de Fórmula 1, enfim, é piloto da Fórmula E. A gente vai falar bastante sobre essa resiliência que o empreendedor precisa ter, assim, no foco não vai ser nem falar sobre automobilismo, mas falar sobre resiliência, sobre uma visão futura, uma visão de negócio, enfim, e principalmente como se reinventar. Então, essa do dia 7/5 com o Lucas de Grazi vai ser bem bacana também.
tá? E toda semana, toda terça e quinta, a gente tem live aí. Então acompanhem, gente. Divulguem para os seus amigos também. E acompanhem também lá no site. Tem um monte de vídeos bacanas, tem os artigos e tudo é gratuito, tá? Nesse momento que a gente quer é justamente ajudar com conteúdo e com capacitação. Tá? Então participem aí desse movimento, indiquem para os amigos e acompanhem as próximas lives aí. E a gente espera que vocês tenham gostado, que tenha alguma dica ajudado aí vocês. Desejo sorte para todo mundo para passar por essa fase difícil, que seja menos impactante possível aí nos seus negócios, que vocês consigam voltar a crescer o mais rápido possível.